A comitiva do governo federal esteve em Manaus na manhã de hoje, com o objetivo de traçar medidas para amenizar impactos da vazante no Amazonas. O Bispo Rodrigues tem os detalhes. Vamos ver? É link, é ao vivo. Boa noite, meu filho. Muito boa noite para você, Siqueira Júnior. Boa noite a todo mundo que acompanha o Alerta nesse momento. Pois é, Siqueira, a gente fala agora sobre a comitiva do governo federal que desembarcou nessa manhã aqui na capital amazonense e prontamente reuniu com as autoridades, com o governador do estado, com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para traçar essas medidas, né, que visam aí diminuir o impacto da vazante nos rios aqui do estado. Vale importante dizer também nesse momento, Siqueira, que houve uma certa visita do vice-presidente Geraldo Alckmin com alguns ministros, Marina Silva do Meio Ambiente, né, o ministro também de Portos e Aeroportos esteve presente, né, e fizeram uma visita em algumas comunidades próximas aqui de Manaus, região metropolitana, justamente para conseguir ver a olho nu o que de fato está acontecendo e pensar aí em algumas outras propostas também. Uma das primeiras medidas, Siqueira, é algo até mesmo inédito para a gente aqui, que será aí o trabalho de dragagem que irá acontecer nos rios Madeira e Solimões aqui no estado do Amazonas. Um investimento de 140 milhões de reais colocado à disposição do governo do estado para que esse trabalho possa ser feito, né, e principalmente possa melhorar a mobilidade de grandes embarcações que fazem esse transporte de alimentos, transportes de combustível, né, e entre outros produtos aqui para levar até o interior do estado. A gente lembra, algumas cidades elas estão desabastecidas por conta ali de grandes embarcações que não conseguem se aproximar do perímetro desses municípios do interior do estado, que ocorre ali de forma parcelada. Pequenas embarcações vão até essas grandes embarcações em algumas balsas para pegar, né, para fazer esse traslado, esse transporte aí de todos esses produtos para que se chegue até essas cidades. A gente tem até uma fala do Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que falou um pouco sobre esse trabalho de dragagem que vai ser disponibilizado e colocado aí aqui em prática no estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje foi dada a ordem de serviço para a dragagem no Rio Solimões, 8 quilômetros, entre Tabatinga e Benjamin Constant, e a obra deve ficar pronta em 30 a 45 dias. Então, dragagem do Rio Solimões, 8 quilômetros de dragagem. O Ministério de Portos e Aeroportos e o DENIT, Ministério dos Transportes, também já está trabalhando para, em 15 dias, contratar a dragagem do Rio Madeira, na região do Tabocal até a foz do Rio Amazonas, mais 12 quilômetros de dragagem, 100 milhões de reais, iniciada a dragagem também em prazo de 30 a 45 dias, poderá estar concluída. Pois é, Siqueira, para a gente esclarecer bem aos nossos telespectadores, né, sobre esse trabalho de dragagem, é justamente para viabilizar essa mobilidade das grandes embarcações, né, retirar um pouco de terra, de areia, que hoje interrompem ou impedem essas grandes embarcações de passar. Ou seja, vai ser abrir passagem para essas grandes embarcações para o abastecimento, que possa ocorrer esse abastecimento às cidades afetadas aqui, que chegou ao número de 40. Ontem eram 24 cidades afetadas, Siqueira, hoje subiu para 40. Então imagina, né, se essas mercadorias não chegarem a essas cidades que já estão ali, muitas desabastecidas. Por isso, esse trabalho de dragagem deve começar, né, no máximo até 15 dias e tem aí, né, um limite para 45 dias para essas obras aí, esse tipo de trabalho terminar, finalizar aí nessas regiões. A gente fala na região dos Solimões e entre os municípios de Benjamin Constant, que foi o primeiro município que decretou ali estado de emergência, e município de Tabatinga. São ali aproximadamente, Siqueira, 8 quilômetros, um custo aí de 38 milhões de reais. Na calha do Rio Madeira, vai ser ali naquela região do Tabocal, foz do Rio Amazonas, entre Manaus e também ali a cidade de Itacoatiara, a obra ali de 12 quilômetros de extensão, um custo de 100 milhões de reais. A gente fala também, Siqueira, que por conta das famílias que ficaram bastante afetadas, né, mais de 200 mil pessoas estão afetadas com essa vazante dos rios aqui no estado do Amazonas, então para amenizar toda essa
problemática, o governo federal também fez alguns anúncios importantes que eu passo a fazer neste momento. Será feito o envio aí de kits de saúde e também, né, está incluído no programa aqui no estado do Amazonas, o Mais Médicos, que vai disponibilizar cerca de 500 médicos para atender aí a todas essas famílias no interior do estado. É o governo federal colocando à disposição esse programa para que as famílias possam ser atendidas. A gente sabe, baixa o rio, seca o rio, diversas doenças aí começam a aparecer, algumas situações bastante delicadas e por isso o atendimento médico e também esses kits de higiene, kits ali com medicamentos devem chegar a essas famílias. Será colocado à disposição das prefeituras do interior do estado e assim a prefeitura vai destinando a cada uma das famílias que estão afetadas nesse momento. Uma outra importante medida, Siqueira, é o recurso, né, que será destinado aí para garantir também o abastecimento à alimentação, a água, né, potável e também combustível. O governo federal colocando aí à disposição também um investimento, né, disponibilizando ao estado do Amazonas e também à prefeitura de Manaus para que esse tipo de trabalho possa ocorrer, aumentar aí a distribuição de alimentos, de água potável, kits de higiene, que era algo que já vinha acontecendo. O governo do estado fez essa mobilização, a prefeitura de Manaus também fez essa mobilização, nós mostramos aqui durante a programação da TV A Crítica e chega recurso do governo federal também para igualar e também melhorar todo esse abastecimento aí de kits, água potável, que é bastante importante para essas famílias. Uma outra atribuição do governo federal, Siqueira, é a antecipação dos benefícios sociais, né, para que as famílias possam nesse momento serem assistidas, né, e possam ali ter à disposição um certo valor, uma certa quantia, né, para que possam colocar ali comida dentro de casa, comida na mesa, né, e pagar as contas em dias. Houve aí a antecipação do benefício, né, do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que seria pago no dia 19 deste mês de outubro, vai ser antecipado para que essas famílias aí possam receber esses benefícios. O pagamento integral também de pequenos agricultores, extrativistas e pescadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, que tiveram ali perdas, né? Essas pessoas têm perdas nesse momento, né? O produtor, o pescador, a gente lembra, nós mostramos aqui, fizemos questão de mostrar para o público de casa a situação da taxa de mortandade, a alta taxa de mortandade de peixes. Parte desses peixes começam a se estragar próximo aos portos das cidades aqui do interior do estado, então há muitos pescadores, agricultores que estão no prejuízo nesse momento, mas também vão ser assistidos com essas medidas que estão sendo disponibilizadas pelo governo federal. Vamos lá, Siqueira, temos aí também a antecipação, né, para outubro do pagamento do seguro defeso que estava previsto para novembro, né? E a gente lembra, de acordo com algumas autoridades, essa situação toda começa a amenizar na segunda semana de novembro, então é importante também essa antecipação. 15 milhões de reais, Siqueira, do Ministério da Justiça, né, vão ser disponibilizados para a aquisição de uma aeronave. A gente tem uma reportagem também, Siqueira, que a gente fez, que deve entrar ao longo do programa, com o pessoal da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil disponibilizou 2 aeronaves para que pudesse ser feito o enfrentamento, né, o combate das queimadas e focos de incêndio aqui no estado do Amazonas. Foi anunciado pelo próprio governo também que uma terceira aeronave vinda do Mato Grosso do Sul iria auxiliar nessas operações das queimadas, onde estão sendo despejados ali uma certa quantidade de água para amenizar toda essa situação de queimadas. Então essa terceira aeronave, né, onde o governo federal disponibilizou 15 milhões de reais para o governo do estado, para que essa aeronave pudesse ser deslocada aqui para o Amazonas, ela já vai acontecer, ou seja, essa terceira aeronave, ela deve vir. As aeronaves disponibilizadas pela Marinha do Brasil são 2 helicópteros, né? São 2 helicópteros Esquilos monomotor, que é um helicóptero de pequeno porte, mas que por conta da agilidade está sendo colocado à disposição para fazer esse despejo de uma certa quantidade de água em áreas, né, onde estão ocorrendo essas queimadas. Essa terceira aeronave, trata-se de uma aeronave maior, seria um avião mesmo, onde o impacto seria maior no enfrentamento dessas queimadas. Então, Siqueira, essas são as medidas. Uma última informação é que a gente tem ali a ciência do que aconteceu na comunidade do Arumã, né, no Beruri, aqui no interior do estado. 200 famílias foram afetadas, Siqueira, 2 mortes ocorreram e por isso o governo federal disponibilizou também um auxílio, né, a essas pessoas no valor de R$400. Essa é a última medida que foi anunciada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que encerrou a visita trazendo aí essas notícias
para as pessoas, para a população que tem enfrentado aí uma situação bastante delicada com os prejuízos causados da vazante. Siqueira, espero ter esclarecido. Importante também destacar todo esse trabalho aí para a população que está nos assistindo. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bispo, muito obrigado. Mais que esclarecido, né? Mais que esclarecido. E a população agradece, porque é um momento muito difícil, muito difícil. Pescadores, ribeirinhos, pessoal que tem as plantações, perderam tudo. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV A Crítica produz? É aqui na TV A Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar, ao seu inteiro dispor. Vamos lá?